É um prazer imenso a gente poder estar juntos aqui nesse horário, neste canal, com a possibilidade de falar com você. E eu sei que você está assim meio cansado de tanta gente vindo à televisão para falar de Deus. Eu fico até constrangido de que você pense que a gente está na mesma onda e com a mesma ideia, e não tem nada a ver. Aí você pergunta, mas então por que você está aí falando? É porque eu creio de todo o meu coração que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. É verdade que nem tudo aquilo que se fala em nome de Deus, ou em nome da fé, do ponto de vista do Evangelho, é fé. Nem sempre. As pessoas às vezes estão falando muito de Deus, enchem a boca, Deus sai com uma fartura enorme da boca, fala-se muito em fé, mas do ponto de vista daquilo que o Evangelho chama de fé, aquilo ali teria que ser definido como crença, ou como qualquer outra coisa. E aliás é sobre o significado de fé do ponto de vista do Evangelho, é o que eu queria falar com você. E eu queria que você prestasse toda atenção, me desse esse tempo e disponibilizasse o coração, os seus sentidos, com a sua melhor boa vontade, porque eu tenho certeza que se você acolher o que vai ser dito com um coração carinhoso, alguma coisa muito boa pode iniciar. É uma semente que a gente planta e ela vai sendo regada e cresce e dá fruto, conforme Jesus prometeu. Ele disse que o anúncio da palavra do Evangelho é como uma semente que cai num chão. Dependendo da qualidade do chão, ela pode produzir fruto, ou ela pode simplesmente ser roubada, ou ela pode produzir alguma coisa rápida, mas se encontrar dureza por baixo, não vai a lugar nenhum, ou ela pode ser sufocada pela concorrência dos múltiplos interesses. Mas se encontrar um chão limpo, úmido, com humus, com boa vontade, com desejo de agasalhar aquela palavra aí, ela produz muito fruto. E é nessa promessa e nessa certeza espiritual que eu estou falando com você. Qual o significado da fé? Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, está dito o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Essa é uma definição extremamente ampla. Um indivíduo que esteja ensinando a neurolinguística, por exemplo, pode se apropriar dessa definição e encaixá-la completamente nos seus princípios de positividade no falar, no pensamento, no agir. E não há a menor dúvida de quem quer que olhe para a vida com positividade e que a enfrente com coragem, com determinação, vá conseguir as coisas que bota na cabeça que deseja conseguir. As chances de sucesso são enormes, mas isso ainda não é fé. Fé é algo que é esbanjado na nossa boca sem que a gente tenha consciência do significado do que ela retrata em si. Por exemplo, existe uma fé instintual. As pessoas podem nascer em qualquer lugar da Terra e, uma vez nascidas, existe uma emulação natural no instinto da vida para colocar a gente adiante, para fazer com que as pessoas vivam. Há uma pulsão, parece que acompanhado do próprio ato de ser, da vida em si, ela carrega essa obstinação que leva adiante. A gente vê isso nos processos naturais. Quando um cataclismo acontece, a gente tem notícias, por exemplo, de quantas vezes a Terra já foi destruída no passado por asteroides, com explosões de uma magnitude enorme, em que aparentemente a vida teria sido destruída, mas ela sempre dá o seu jeito de prosseguir. Ela carrega uma obstinação imensa nela mesma. Ela se adequa, ela se adapta, ela se reencontra, ela acha veios novos, ela vai se impondo, porque ela carrega
dentro de si mesma essa vontade de ser. E nesse sentido, todo ser humano só vive porque carrega essa fé instintual, que diz que amanhã o dia pode ser melhor, de que a semente plantada pode dar fruto, de que o filho gerado pode nos fazer bem, de que o casamento pode nos alegrar, de que o trabalho pode nos fazer provisão. E a pessoa pode ser até ateia, o que é uma coisa dificílima. A maioria dos que dizem que o são apenas da boca para fora ou por causa de traumas psicológicos, mas vamos supor que existe essa figura, esse ser humano. Ainda assim, esse indivíduo se movimenta a partir de uma pulsão esperançosa, que ele não sabe nem qual é, mas que habita ali num resíduo instintual de algo que carrega fé e que faz parte dessa emulação essencial da vida. Mas isso ainda não é a fé que o Evangelho descreve. Essa é aquela fé de uma misericórdia enorme de Deus que Ele derrama no coração de todo ser humano, senão a vida seria impossível. Senão as primeiras ações de lucidez implicariam em suicídio, em desistência. Mas ao contrário, existe uma pulsão da graça divina animando mesmo o indivíduo mais alienado a continuar, ele é impulsionado por essa coisa que o habita de modo latente. Mas essa, como eu disse, ainda não é a fé conforme o Evangelho. A gente encontra outras expressões também chamadas de fé. Por exemplo, a fé em amuletos. Eu tenho aqui diante de mim a Bíblia. A Bíblia virou um amuleto cristão. Para muitos cristãos ela é um amuleto. Tem gente que, se estiver com insônia, abre a Bíblia no Salmo 91 e bota do lado da cama no criado mudo, assim como se fosse haver uma emanação de uns eflúvios para fazê-la dormir. Se ela estivesse sentindo muito mal, muito oprimida, ela é capaz até de botar a Bíblia embaixo do travesseiro e dar aquela sensação de que se ela estiver perto do livro sagrado, da Bíblia sagrada, alguma coisa de Deus está garantida, como se Deus estivesse contido nas páginas do livro e como se nas páginas do livro em si se guardasse um poder em si. O livro seria um poder em si. Isso só para ilustrar com os cristãos, antes de falar de uma quantidade enorme de outros amuletos que você conhece muito bem. É o cara que de fato tem uma figa, ele anda com ela para dar sorte. O outro bota contas no pescoço para fechar o peito e impedir eflúvios negativos, maus olhados. Outros chegam a fazer um despacho na esquina para ver se, por conta da concentração daquelas oferendas ali, daquele ato realizado, conforme uma determinada crença, uma proteção garantida. E nesse bojo aí vem as superstições. O cara que não passa embaixo de escada, o cara que bate 3 vezes em algum lugar, que isola as malignidades. Isso dá uma sensação de que ele se protegeu. E aí o elenco desses amuletos é infindável. Você sabe do que eu estou falando e de quais são os seus. Eu comecei com a Bíblia apenas para mostrar que até a Bíblia pode se transformar num amuleto em si, em alguma coisa que acontece extremamente paganizada, numa relação idolátrica com o livro e que o interpreta de um modo extremamente pagão. Existem outras manifestações também chamadas de fé. Por exemplo, a fé nas pessoas virtuosas que morreram e que a gente chama de os nossos santos. Então o indivíduo tem lá a simpatia dele por um santo, por uma santa, e o panteão desses santos tem uma especificidade extraordinária. Tem aquele que socorre as causas perdidas, tem outro que socorre os problemas afetivos e sentimentais, tem outro que acaba sendo o santo dos milagres empresariais, tem outro que socorre as mulheres viúvas, outro que socorre as que são
abandonadas ou deixadas, outro que vem de fato e se carrega para ele a expectativa de que numa circunstância específica da vida ele é o santo apropriado para operar o milagre da necessidade, conforme a angústia e a carência da pessoa. E aí, como eu disse, tem uma especificidade enorme de santos nesse panteão de crenças. E há uma quantidade enorme de pessoas que vivem em função disso. E alguns têm os seus prediletos mesmo. O indivíduo beija aquilo ali. Estava vendo a apuração do carnaval e o cara ali com o santinho dele na frente dele, cada voto que saía para a escola de samba dele, dava um beijo gostoso do santo e dava aquela torcida e tal. Ele chama aquilo de fé. E de fato ele projetou a esperança dele para aquele objeto que supostamente se conecta a um poder superior e que, em sendo ativado por essa crença, vai simpatizar com a causa do indivíduo e vai se solidarizar com ele. Muita gente chama isso de fé, mas ainda não é a fé conforme o Evangelho. Existem também aqueles que dizem que têm fé em Deus, mas ainda não é a fé em Deus conforme o Evangelho. Que fé em Deus é essa, que é supostamente em Deus, mas que não é ainda conforme o Evangelho? É aquela fé num Deus que existe fora da gente. Sabe? Um Deus está por aí, ele não é visível aos olhos, mas a gente o concebe acima das estrelas, das galáxias, habitando um lugar muito alto, mas um lugar ainda. É um Deus lugarizado. É um Deus que a gente não vê porque está muito acima, mas deve habitar algum lugar. E aí, geralmente, essa percepção de Deus, essa crença em Deus desse modo, faz com que o indivíduo recorra a ele naquela expectativa de quem diz assim, olha, me manta, que na linguagem cristã é me abençoa, significando dizer que se Deus simpatizar com os jejuns que ele faça, ou com a sequência de penitências que ele cumpra, ou com as promessas de renúncia que ele venha fazer, ou com uma semana de devoção que ele entrega a Deus, com alguma coisa que ele, enfim, barganhe com Deus num negócio, diz, olha, eu estou precisando de ti, me ajuda, eu vou fazer isso, mas por favor me dá uma força, me abençoa a mim, não ao meu vizinho, eu estou precisando ganhar esse lugar no meu trabalho. Aí ele pede a Deus que cometa uma contravenção, né? Que faça o sujeito que ocupa o lugar lá que ele almeja adoecer, ou pisar na bola, ou se divorciar e perder a cabeça, e passar a render menos no trabalho, e ele vai herdar aquele lugar ali com uma alegria enorme de que foi Deus que deu aquilo para ele, e assim ele segue, e assim ele vai. E a maioria das pessoas que dizem crer em Deus tem essa fé em Deus, num Deus objetítico, fora delas, que serve, que é útil para dar uma força. É esse Deus que a gente diz assim, meu Deus, sem o poder de Deus nessa eu não vou. É o Deus que chega para dar uma força, para abençoar o cara e mantá-lo de maneira mágica para ele seguir o seu caminho de vitórias. Agora existe uma outra crença ainda, também relacionada à pessoa de Deus. E que crença é essa? É daquele indivíduo que acredita, de fato, no poder das barganhas com Deus. E hoje em dia, nós estamos cercados por essa coisa toda, onde quer que a gente vá. Isso ficou tão forte, ficou tão grande, que tem gente que nem mais concebe a vida de modo diferente. A única maneira que as pessoas têm de entender a relação com Deus é desse modo. E aí surgem igrejas e igrejas, lugares e lugares que
oferecem às pessoas uma determinada mecânica espiritual, e se você crer na mecânica em si, supostamente ao final do prazo no qual aquele mecanismo inteiro foi vivido de ponta a ponta, o resultado almejado será obtido. Então se está falando, nesse caso, de um Deus que obedece a uma determinada mecânica. Se você cumprir aquele processo, viver aquele rito, entrar naquela campanha, der dinheiro para aquela causa, se ele colocar os recursos dele naquela coisa, e se ele cumprir tudo quanto ali foi apresentado como sendo a mecânica que vai acionar o poder de Deus, ele vai conseguir as coisas que ele pretende. E como eu disse, iniciando essa minha fala, até o ateu determinado vai conseguir o que ele quiser, na maioria das vezes. Ele não vai ter poder para curar a si mesmo, não vai ter poder para pacificar algumas coisas na vida dele, no coração dele, mas para alcançar objetivos externos, meu Deus, determinação, coragem, trabalho e obstinação produzem resultados extraordinários. Então você põe um indivíduo ali 3 meses naquele lugar, indo todos os dias, fazendo parte daquela corrente, economizando aquele dinheiro sofrido para colocar ali, pegando todos os amuletos que o lugar oferece e fazendo daquilo ali a sua própria comida, ruminando aquilo. E eu vou conseguir, eu vou conseguir. Meu Deus, aquela concentração mental em si, naquele objetivo pretendido, já é em si algo que carrega um poder enorme. Porque as pessoas esquecem que, como eu disse no início, a própria vida já tem, de maneira instintual, uma determinada fé latente, que está presente. A gente subestima o poder das determinações pessoais e humanas. A gente se esquece de que alguns dos homens mais perversos da história humana construíram impérios incríveis, produziram coisas que estão presentes na história até hoje, que venceram os milênios, e eles não estavam alimentados por nenhuma fé conforme o Evangelho. Eles estavam realizando aquilo por pura obstinação, por determinação, por vontade e pela crença de que eles conseguiriam fazer aquilo, para qualquer que fosse a divindade, ou até em homenagem ao seu próprio ego, que nesse caso serve como divindade também. Voltando, portanto, a esses que estão num lugar, às vezes até chamado cristão, vivendo essas correntes todas, e que depois dizem, não, eu consegui 2 carros, eu consegui uma empresa, eu consegui isso e aquilo, eu tenho uma notícia a dar a você. Consegue mesmo, pode conseguir. Como na Amway, ou na Herbalife também, ou num monte de outros lugares onde te condicionam para trabalhar num esquema piramidal, e o cara fica obcecado, eu vou conseguir, eu vou chegar, meu objetivo agora nesse mês é conseguir mais 30, que vão conseguir 60, que vão conseguir 90, vai conseguir, meu amigo. Tem muita gente que não consegue porque é preguiçosa. Um bocado de ateu valente conseguindo um monte de coisa, mas e daí? E daí? A minha pergunta é, e daí? A pergunta que eu quero te fazer é, e daí? Porque Jesus disse que o homem pode ganhar o mundo inteiro. Quando ele disse que o homem pode ganhar o mundo inteiro, ele estava dizendo que o homem pode ganhar o mundo inteiro, você entendeu? Não é preciso ter nada especial não, o homem pode ganhar o mundo inteiro, cara. Você entendeu o que Jesus disse? Jesus não esvaziou o poder do homem. Ao contrário, ele disse que tem um poder extraordinário no homem que pode ser malévolo e perigoso. Ele só perguntou o que adianta. E daí? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aí você diz o seguinte, poxa, mas como é que alguém pode perder a alma estando assim, tão atolado em Deus o tempo todo? Com tanta religiosidade, indo para lugares em que se fala só em Deus e em Jesus, cumprindo aquele monte de ritos, fazendo aquilo tudo, e perder a alma?
É exatamente isso, perder a alma. E não fique assustado comigo. Eu estou aqui com uma boa notícia a lhe dar. Mas pode perder a alma. Sabe como? É porque todas essas manifestações de fé são para fora. Todas elas são para fora. Elas têm a ver com conquistas terrenas. Elas têm a ver com aquisição de bens. Elas têm a ver com construções, pedras e pirâmides. Elas têm a ver com uma empresa que o cara quer ter na mão. Elas têm a ver com empreendimento. Elas têm a ver com um amor a ser conquistado. Elas têm sempre a ver com um objeto a ser adquirido. Elas são sempre lá de fora. Até o Deus dessa fé é externo ao indivíduo. É um Deus que, se você quiser ser honesto, você vai ver que toda vez que você mesmo pensa em Deus, você pensa em alguém que está fora de você e em cima. Muito, muito, muito acima. Esse Deus que está fora de você e acima, e que você supõe que esteja atrelado a alguma mecânica espiritual, que se você cumprir aqueles ritos, ele vai favorecer você, esse Deus, entre aspas, e que é muito mais um foco mental, é muito mais um foco de determinação, onde você diz assim: eu estou aliado a ele, e ele está aliado a mim, porque a gente fez o pacto, eu cumpri a corrente da fé, e agora Deus está obrigado a me abençoar. E ele chega a dizer assim: o Senhor está obrigado a me abençoar. E tem aqueles que dizem: eu determino que o Senhor vai me abençoar. Isso tudo realiza coisa só pro lado de fora. Não realiza nada para dentro. Nada. A alma continua intacta e perdida. E mesmo aqueles que confessam o nome de Jesus e que recebem um batismo, isto e aquilo, ainda estão fazendo coisas pro lado de fora. Porque eles não querem se perder como os outros. O melhor resultado dessa fé, sabe qual é? É gerar o cara que se jacta de ser salvo no mundo de perdidos. Então ele diz: agora eu creio em Deus, eu recebi o batismo, eu sou salvo, e os outros são os perdidos. Mas a alma dele não foi afetada, até porque essa salvação da alma que foi oferecida a ele é uma coisa que apenas parece que bota uma marca, bota uma etiqueta na alma dele escrita salvo, e larga a alma miserável dentro dele, com angústias, aflições, perturbações, ansiedades, medos, inquietações, invejas, ciúmes horrorosos, vontade imensa de competir, o próximo é um inimigo. Dentro dele ele continua cheio de tudo que é ruim, de tudo que é rapina. Ele é capaz ainda de desejar o mal, ou de amaldiçoar, ou de usar a própria fé contra o outro, dizendo: Deus vai me vingar, Deus vai me vingar, tenho fé em Jesus que ele vai me vingar. Isso é uma macumba. Se você quiser chamar, chame de boa cumba. Mas é horrível. A genuína fé é aquela que gera confiança. É aquela que de fato crê no amor de Deus por nós. É aquela que sabe de todo o coração que nada pode nos separar do amor de Deus, que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, sejam elas humanas, demoníacas ou de qualquer outra natureza, nada pode de fato nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando essa fé se instala na gente, ela se instala quando você tem um discernimento simples. Sabe que discernimento é esse? É que de fato, quem ama nessa vida não sou eu, quem ama é Deus. Não sou eu que tomo iniciativas em relação a Deus, Deus é que as tomou em relação a mim. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Tudo provém de Deus. Deus é o maior interessado em mim. E a resposta dessa fé é a entrega do ser. Adquirir carros e casas e bens. Jesus disse que quem busca primeiro o reino, as coisas essenciais da vida são acrescentadas. E Ele mesmo, conforme a bondade dele, há de fazer por nós, conforme o que seja necessário. Mas a fé genuína é uma entrega do ser. Porque o indivíduo tem que experimentar salvação para a alma. E salvação para a alma não é fazer parte de uma estatística religiosa jactante de salvos que
que olham para o mundo e dizem que estão todos perdidos, enquanto ele, na sua jactância, vive o inferno no coração. E essa fé produz paz. Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sereno o coração. Dá segurança para a alma, para a mente. Ensina o indivíduo a viver. Começa a produzir dentro de você frutos de vida. Não é apenas alguma coisa que estoca você para a eternidade, que dá para você uma espada beligerante em nome de Deus para conquistar o mundo. Não. Ela ensina o caminho da vida. Ela coloca dentro de você uma vereda limpa e plana. Ela apazigua a sua alma com Deus e com você mesmo. E ela dá um olhar diferente para você. Começa a fazer você olhar para a vida com misericórdia, com amor, com graça, com bondade, o que vai serenando o seu coração. Cessam as guerras interiores, cessam os medos, não tem mais barganha com Deus. Você agora sabe que Deus é seu Pai, você confia, você tem uma relação segura com Ele, estável em Jesus, e você sabe que se Deus é por você, quem é que pode ser contra você? E essa fé, ela não olha para Deus como alguém distante, longe, acima da cabeça. Ela sabe que Deus habita o coração. Porque os céus dos céus não podem contê-lo. Mas Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Então, quando eu falo com Deus, eu não dou um grito desesperado para cima das estrelas. Eu sussurro para dentro. Ele me habita. Ele mora em mim. Eu confio nele. Jesus disse que aquele que cresce nele, ele viria para essa pessoa com o Pai, e ele e o Pai fariam nele morada. E eu creio, me tornei morada de Deus. E isso me dá paz. Essa é a fé que vence o mundo. Com essa fé vem todas as demais coisas. Mas com as outras expressões de fé, que nem de fé deveriam ser chamadas, mas apenas de crença, não vem essa paz que excede a todo entendimento. Por isso, se você colocar o seu coração na fé genuína, conforme o Evangelho, as demais coisas se seguirão. Mas se você optar por qualquer outra daquelas manifestações de fé que são apenas crença, você pode até conseguir os resultados almejados, mas o coração continuará não pacificado e a alma continuará angustiada, aflita e perdida em você. Eu quero de todo o coração que o Espírito Santo ilumine você para entender o que eu falei. Eu espero que você tenha entendido. E eu espero que você pegue o Evangelho, comece a lê-lo. Pega o Evangelho e leia o Evangelho, vá lendo. Deixa a palavra de Deus entrando em você, fomentando em você esse amor de Deus e solidificando confiança na sua alma, para você experimentar o benefício. Com esse benefício, todas as coisas virão atrás. Assim é bom, assim é de Deus, assim você ganha a alma e usufrui a vida. Essa é a promessa de Jesus. Até a semana que vem, e veja todos os convites que estão sendo feitos e passados aí. Visite a gente no Caminho da Graça e no site www.caiofabio.com. Deus abençoe você. Até a semana que vem.